Nós estamos agora, Senhor, guardados no Senhor, Pai, na força do seu poder, em nome de Jesus. Eu quero proclamar vida de Deus, Pai. Eu quero declarar Zoe, a vida transbordante de Deus, em nome de Jesus, nos ajudando, Pai, a romper, a avançar e a quebrar, Pai, todo e qualquer ataque, Pai, toda e qualquer influência, toda e qualquer sentença, Pai. E quero proclamar, no nome de Jesus, o poder do Senhor que aperfeiçoa, Senhor, na nossa fraqueza, o poder do Senhor, Pai, que faz com que, Pai, essa expressão do reino seja manifesta no nosso meio, em nome de Jesus. Eu quero declarar paz seja sobre as casas que estão aqui assistindo, Pai, que estão conosco. Paz seja sobre essa casa, chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus, em nome de Jesus. Eu quero proclamar, Pai, em nome de Jesus, barreiras sendo quebradas, grilhões sendo quebrados, Senhor. Em nome de Jesus, a cura do Senhor sendo estabelecida, sendo ativada e sendo ampliada, Pai, no nome poderoso de Jesus, no nome poderoso do Senhor Jesus, Pai. Eu quero proclamar no nome de Jesus. Pai, envia os seus anjos, anjos ministradores, anjos de cura, Senhor, anjos de libertação, anjos especialistas, Senhor, nesse tipo de guerra, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Nós, nossa casa, nossa família, nosso ministério, nossos bens e até mesmo os animais estão debaixo do sangue de Jesus. Estamos inatingíveis, inacessíveis, invisíveis aos olhos do mal. E proclamamos cura, restauração, renovo, vida de Deus em nome de Jesus. Aleluia. Shalom, shalom. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai ver esse vídeo, mas nessa ocasião aqui estamos à noite. E nós queremos proclamar em nome de Jesus, seremos transformados na glória do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Queridos, eu quero compartilhar aqui com os irmãos algumas coisas interessantes e importantes de nós tratarmos aqui. Outrora, eu fiz um propósito de 12 dias nesse mesmo tema. Para nós, estamos aqui em dias bem reduzidos. Se não der para a gente concluir hoje, a gente conclui na próxima semana. Mas eu quero compartilhar com os irmãos aqui algumas coisas importantes e nós vamos orar. Amém? Você está conseguindo ver aí a minha imagem? Amém? Estão aí? Aleluia. Então, depois eu vou compartilhar com vocês aí o vídeo do desafio passado. Amém? Então, nesses vídeos, eu cheguei a compartilhar algumas coisas aqui, que a primeira coisa que quando nós falamos sobre a questão de cura, sobre a questão de libertação, é uma coisa chamada reconhecer. Então, alguns sinais de que você precisa ser ministrado em libertação. Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, conhecereis a verdade vos libertará. E aí eles responderam: somos descendências de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como tu dizes, sereis livres? E Jesus respondeu: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo ou escravo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho para sempre. Se vós sois filho, ou se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o primeiro passo, queridos, para libertação e para cura é nós reconhecermos que nós precisamos de libertação. E entenda que é um processo contínuo. Amém? É um processo contínuo. É um processo contínuo que são camadas. E imagina o seguinte, uma cebola, um repolho, são camadas por camadas até nós sermos totalmente libertos em certas áreas. Então, por isso nós falamos sobre uma questão chamada medidas de
iniquidade e medidas de arrependimento. Existem pecados que você praticou compulsivamente e não houve o mesmo nível de arrependimento e não houve um nível de obediência na mesma proporção ou maior a que você tinha pecado. Exemplo, irmãos. Outrora, muitas vezes nós fomos promíscuos. Então, será que houve o mesmo nível de consagração e santidade? Ou será que a balança ela está desproporcional? Então, entenda o seguinte, existem algumas situações, principalmente antes de nós convertermos, aonde nós fluímos em algumas coisas. E nós nunca removemos ou revogamos os votos, os comprometimentos com as trevas que nós fizemos. Aí, nós simplesmente aceitamos a Jesus, entregamos a nossa vida para ele, mas nunca tratamos essas raízes. Pecado não confessado, irmãos, é pecado ativo ainda. Entende? Mas aí existe uma teologia porca, desculpa essa expressão, irmãos, que eu coloquei aqui, que fala que uma vez que eu aceitei Jesus, está tudo resolvido. Mas na prática nós vamos ver, irmãos, que existem atuações malignas atuando na nossa vida, quedas constantes, por questões que nós nunca tratamos. Então, será que nós alcançamos essas camadas? Ou será que nós ficamos apenas na superfície ali? Existem coisas que ainda precisam ser tratadas e tratadas com profundidade. Então, existem castas de enfermidade que são ativadas na nossa vida, que são coisas já antigas. E todas as vezes que nós vamos manifestar o reino de Deus, essas coisas elas são ativadas. Existem castas que ativam na área da incredulidade, espírito de religião, religiosidade. Existem castas que são ativadas relacionada sempre quando você está indo bem, de repente algo é ativado e faz você cair na promiscuidade, na prostituição mesmo. Existem castas que são ativadas no momento que você está querendo fazer algo para Deus e são ativadas algumas situações na área da ferida, da falta de perdão. Queridos, as manifestações malignas mais terríveis que nós já enfrentamos aqui está extremamente ligada à falta de perdão. Então, você veio me falar que com uma oração de 3 minutos, você já está totalmente liberto, que não existe mais maldições, que está tudo certo. Irmãos, vamos lá, na prática, será que está mesmo? Será que não existe nenhuma raizinha aí que precisa ser trabalhada? Será que dentro dessas camadas aqui, você já foi até o cerne da situação e está totalmente liberto daquela área? Irmãos, não estou falando de você ficar remoendo a mesma coisa. Eu estou falando que existem camadas mais profundas que precisam ser trabalhadas. Entende? Vamos lá, irmãos. Entenda o seguinte. Todo o Antigo Testamento vai falar acerca da vida de Cristo e daquilo que Deus quer manifestar através de Cristo. 4 evangelhos vai falar da vida de Cristo. As cartas vai falar da vida de Cristo na vida da igreja. E Apocalipse, você vai ver a colheita dessa vida. Amém? Então, vamos lá, irmãos. No final, o que vai ser medido? O quanto de Cristo existe em nós. Muito de Cristo, galardão. Pouco de Cristo, disciplina. Ou eu vou perder parte desse galardão. Ou nada de Cristo, juízo. E aí, à medida que eu me associei, esse é o meu pensamento, tá, irmãos? Pode ser que você não concorde com isso. Mas olha só. Nada de Cristo, juízo. Separação eterna. Olha só. O comprometimento com as trevas, ele vai trazendo um nível de embotamento, ele vai trazendo um nível, eu chamo de simbiose, que é o quê? Você se associa com as obras das trevas,
é como se você casasse. E esse casamento te torna um só. Assim como a palavra lá em Hebreus vai falar que aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito com ele, tudo que é para a direita é para a esquerda também. Tudo que Deus faz, o diabo, ele copia e ele traz ali um nível de contaminação ou um nível de oposição. Então, aquele que se une a Satanás e seus demônios e essas expressões, torna-se um espírito com ele. Então, se o fim do inimigo, irmãos, é o lago de fogo, é esse juízo, aqueles que se associaram e nunca se divorciaram, acabam tendo uma colheita nisso também. Amém? Olha só, irmãos, vamos lá. Quem vencer vai herdar todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, olha lá, Apocalipse capítulo 21, versos 7 e 8, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Então, vamos lá, irmãos. Se tudo isso que a gente está comentando aqui não existe, eu posso rasgar essa parte aqui, tirar da Bíblia? Posso largar para lá? Então, irmãos, vamos lá. O processo de libertação está ligado ao processo de santificação e purificação. A salvação vem pela fé, confesso com a boca, creio com o coração, sou salvo. Amém? Agora, existe o desenvolver dessa salvação. Existe o comprometimento das trevas que eu preciso me desfazer, eu preciso me despir, eu preciso romper. Então, Mateus capítulo 7, verso 20, ele vai falar sobre pelo fruto conhecereis. Quais são os frutos que estão desenvolvendo na minha vida? Quais são os sintomas? Como que eu conheço uma doença? Muitas vezes, pelo sintoma. O médico vai perguntar lá, o que você está sentindo? Ah, eu estou sentindo dor na barriga. Beleza, então na barriga, aqui na região abdominal, existem vários órgãos. Então, baseado nos sintomas, eu vou identificar o problema. Então, vamos lá, vamos pelas raízes. Sinais que você precisa de libertação e de cura. Sono. Tá tendo ataque durante o sono? Sonhando com sexo nos sonhos, paralisia dos sonhos, pesadelo, sentir presença maligna, sonhos de você se alimentando, ver pessoas mortas, cobras, animais aparecendo, sendo perseguido ou morrendo em um sonho. Então, isso pode ser ataques espirituais ou uma situação residual ali que precisa ser tratada. Então, Mateus capítulo 13, versículo 25, o Senhor nos diz ali, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o jogo no meio do trigo e se foi. Então, pode haver ataques dos sonhos aí. Pensamentos intrusivos, né? Tem pensamentos intrusivos, ouvir voz na cabeça. Então, pensamentos intrusivos ou atormentadores, pensamentos blasfemos, agressivos, convincentes, suicidas, de medo, você não vai dar conta, não é para você. Geralmente, Satanás, irmãos, ele 24 horas na sua cabeça, imagina a perturbação. – 24 horas na sua cabeça falando isso, essas coisas. E geralmente ele fala na primeira pessoa. Eu não dou conta, não é para mim, Deus não me ama. Olha, ninguém dá atenção para mim. Então essas vozes na mente, zombando, intimidando, acusando, ameaçando, tentando barganhar. Então, muitas vezes, é uma voz que ela é sua pessoal. Você acha que é você, não. É Satanás tentando te influenciar ali. Então, terminando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse.
João capítulo 13, verso 3. Mais sinais aqui, ó, emoções, ter emoções controladoras, negativas e tóxicas. Depressão, ansiedade, peso, rejeição, sentimento, falta de perdão, desapontamento, solidão, miséria, autodestruição, autoextermínio, esses pensamentos. Então, vamos lá, irmãos. Estou sentindo muito medo. Pode ter certeza, isso não vem de Deus para sua vida. Deus não nos deu o espírito de medo, mas deu o poder, o espírito de poder, de amor e uma mente sã, uma mente equilibrada, uma mente curada. Estou cheio de medo. Irmãos, existe o medo natural, que é o medo de você atravessar a rua, é o medo de não queimar. Isso é natural. Agora, o medo, quando ele vira um pavor, vira um pânico, vira paralisia, você está dando lugar para Satanás. Irmãos, não coloca tudo na conta do diabo também, não. Você é responsável porque você deu lugar. Efésios capítulo 4, versículo 27, palavra ali, dar lugar, é a palavra topos, é literalmente um lugar físico. Alocar mesmo ali. Então, cooperar, assim como eu dou lugar para Deus e coopero com Deus para que a obra dele seja concretizada na minha vida, entenda, é possível dar lugar para o diabo também e fluir numa dinâmica contrária àquilo que Deus tem. Claro isso, gente? Escreve aqui nos comentários aqui, claro isso? Isso? Tá claro? Posso continuar? Maravilha. Entenda o seguinte, irmãos, a atuação maligna muitas vezes vai trabalhar muito forte em cima dos pensamentos. Os pensamentos vão gerar sentimentos, os sentimentos vão virar atitudes, as atitudes vão levantar altares que vão alimentar essas estruturas malignas, ou vai dar lugar para Deus trabalhar e tomar conta. Entenda, espaços não ficam vazios. Se não é o Espírito Santo que está trabalhando naquela área, é Satanás e seus demônios, tá? Pensamento do passado também é atuação maligna. Depende. Está relacionado a... Muitas vezes, Satanás vai tentar lembrar e te dar saudade daquilo. Vai te associar uma situação ruim a uma coisa boa. E vai gerando um monte de situação. E vai abrindo portas para outros sentimentos. E aí, irmãos, o problema é o seguinte. Eu vejo muitas pessoas... Eu vejo muitas pessoas... eles vão flertando com aqueles pensamentos, com aqueles sentimentos. E no início, beleza, tem controle, mas chega um momento que aquele negócio toma você. Você não tem controle mais. Entendeu? Então, por quê? Eu tô alimentando, eu tô dando atenção, tô dando energia para aquilo. E é assim. Vira um altar, exatamente. Vira um altar. Então, por exemplo, eu tô tentando me relacionar com alguém, essa pessoa não é uma pessoa de Deus, não é uma pessoa cristã. É um caso totalmente atípico. Tá claro que não é de Deus, mas eu continuo flertando. Nossa, mas se desse certo? Nossa, mas se acontecesse isso aqui? Nossa, mas se isso aqui? Aí você fica pensando naquilo, aí vai. De repente aquilo toma você. Entendeu? Satanás construiu um ninho na sua cabeça. Aí, irmãos, para ir para as vias de fato, é um pulo. Então é por isso, você deu lugar, dando lugar a um primeiro pensamento, a um primeiro sentimento, e aquilo foi crescendo, aquilo foi crescendo, aquilo foi crescendo. Então não coloca tudo na conta do diabo, não, que você também, eu também, posso estar dando lugar. Então, no fim, aqui também, ó, então para consolar os que choram e dar também a beleza em vez de cinza, dar óleo de alegria em vez de luto,
vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Isaías capítulo 61, verso 3. Então, essa é a vontade de Deus, para que você tenha óleo de alegria ao invés de luto. Então, sabe aquela pessoa que está sempre triste? Deus não quer isso para você, irmãos. Não é isso que Deus tem para você. E muitas vezes a tristeza vira um altar. O altar da autocomiseração, o altar da tristeza. Então, Deus quer arrancar isso de você. Entenda o seguinte: não quis mudar, não quis mudança, eu continuo tendo uma mente escrava e triste, eu posso correr o risco de Deuteronômio capítulo 28, versículo 48 e 49, se cumprir na minha vida. Como eu não quis servir o Senhor com alegria, e eu preferi me apoiar, usar a tristeza como uma muleta, porque entende, irmãos, muitas vezes isso acaba sendo um refúgio, no qual eu vou fugir para lá. Eu não tenho o desejo de me drogar, de ir para o álcool, de ir para o tabaco, de ir para a nicotina, de ir para analgésico, de ir para a maconha ou substâncias ilegais, mas eu vou para outras coisas, outros vícios. Vícios emocionais, tristeza é uma delas. Tem pessoas que vão fluir para a ira, que são vícios também. Eu quero gritar, eu quero extravasar, eu quero socar alguma coisa, quero destruir algo. Conhece pessoas que querem destruir celular, joga celular na parede, dá soco na parede, quebra as coisas. Entendeu? É um vício, é uma espécie de escravidão. Deus quer arrancar isso de nós. Irmão, se eu estiver sendo muito prolixo aqui, perdão, tá? Eu quero trazer aqui o máximo de entendimento para que os irmãos possam se ter o máximo de referência possível. Porque não recebeste o espírito de escravidão para estar outras vezes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Então, sinais que você precisa de libertação, o desejo desses vícios, sejam emocionais ou sejam hábitos nocivos. Sinais que você precisa de libertação também, boca, tendo problema para dominar a língua, mentira crônica, palavrões, fofoca, crítica, blasfêmia. Então, Pedro disse, Ananias, porque Satanás encheu seu coração para mentir ao Espírito Santo e reter parte do preço da terra para si mesmo? Ou, entende? Então, mentira, palavrão, fofoca, crítica, blasfêmia, dificuldade para domar a língua, é sinal que você precisa de libertação, é sinal que você precisa de cura. Sexo, perversão sexual, prostituição, súcubus, íncubus ou marido ou esposa espiritual. Não deixa o marido, a esposa, ter intimidade, ser plenos nisso. Então, cônjuges espirituais, ele vai gerando, ou, exemplo, a pessoa teve um envolvimento no passado com algumas entidades e casou com ela. Nunca desfez isso. Aí vai lá, casa com uma pessoa, natural mesmo, mas como nunca desfez o voto com essa entidade, ele vai ter interferência na vida sexual, na vida matrimonial, e essa pessoa nunca vai ser feliz. Então essa pessoa vai ter problema com pornografia, fornicação, adultério, homossexualidade, lesbianismo, fantasias sexuais, prostituição, ou duas coisas, irmãos. Ou vai para a compulsão, ou vai para a desconexão. Então, Oséias capítulo 5, versículo 4, diz, eles não dirigem as suas ações para se voltarem para o seu Deus, pois o espírito de prostituição está no meio deles, e eles não conhecem o Senhor. Então, uma das coisas que o espírito de prostituição vai trazer é um nível de cegueira para a pessoa. Ela não vê,
Ela não vê que aquilo é errado. Entende? Irmãos, eu já vi casos de pessoas, exemplo, que queriam organizar uma questão, falavam assim, olha, se eu pecar sem a minha esposa saber, é adultério. Mas se eu combinar com ela de ter uma relação com outras pessoas, é o que o pessoal chama de swing aí, não vai configurar um adultério. Olha que loucura, gente. E aí vai dando uma cegueira, cara. Vai dando um negócio assim, entende? A questão de pornografia é a mesma coisa. A questão da. Então a pessoa ela vai criando uma fantasia. A pessoa ela vai criando ela vai negociando princípios. Então esse altar então esse altar ele vai trazendo um nível de cegueira. A pessoa não enxerga o tamanho do buraco que ela está gerando na alma dela, o tamanho da brecha que está trazendo para o casamento. Então, irmãos, não foi um casal, são várias pessoas. Porque à medida que a gente vai atendendo, vai ministrando, a gente vai vendo que são padrões, entende? Então, esses desejos sexuais, essas situações, ela vai gerando essas fantasias, ela vai gerando um nível de cegueira, ela vai gerando uma desconexão ou uma promiscuidade. Então, daqui a pouco vai ter consequências no físico mesmo. Mais sinais que você precisa de libertação: doenças crônicas, epilepsia, estresse, enxaqueca, alergias, impotência sexual, apneia do sono, insônia, enfermidades relacionadas ao sistema nervoso central, artrite, artrose, lúpus, fibromialgia. Então, existe, aqui, ó, Lucas capítulo 13, versículo 11. E eis que havia uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, que há 18 anos, imagine, irmão, 18 anos sofrendo por causa de um demônio, que ela estava encurvada e não conseguia se levantar. Então existe espírito de enfermidade e pode atuar na vida de uma filha de Abraão, uma crente. Comportamentos, compulsões, exemplos: comportamento obsessivo, impulsivo, externo, surtos repentinos de raiva e violência, raiva incontrolável. Ah, eu fiquei cego, de repente eu fiz uma. Irmãos, é demônio, é espírito maligno, ou uma alma totalmente aberta. Então, pensamentos e sentimentos ferventes de hostilidade, compulsão em se machucar, automutilação. Então, o espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito angustiante, ou um espírito é, é, da parte do Senhor o perturbou. E tendo ele saído do barco, logo saiu dos sepulcros, enquanto um homem possesso de espírito imundo, o qual habitava entre os sepulcros, e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, porque muitas vezes ele havia sido amarrado com grilhões e correntes, e as correntes foram separadas por ele, e os grilhões quebrados em pedaços. Nem ninguém poderia domá-lo. Sempre de dia e de noite estava nas montanhas e nos túmulos, gritando e se cortando com pedras. Entendeu? Mais sinais que você precisa de libertação e de cura. Inquietação em ambientes onde está sendo ministrada libertação. Então, uma tremenda hostilidade
ou medo de encontrar alguém envolvido com o Ministério de Libertação. Então a pessoa fica muito inquieta, com vontade de ir embora, ou com vontade de não ir, não participar dessas coisas com libertação. Então, ou ela fica irada, ou ela fica com medo de endemoniar, ou ela fica inquieta. Então, ora, estava na... Eita, peraí, tem um negócio. Microfone aberto. Então, olha assim. Ora, na sinagoga, um homem possesso por um espírito imundo, e ele gritou dizendo: Deixe-nos em paz, que temos a ver contigo, Jesus de Nazaré. Você veio para nos destruir? Sei que tu és o santo de Deus. Então, demônios falam, viu? Demônios conseguem perceber um ambiente de unção. Então, como, irmãos, a igreja de hoje quer tirar a libertação do meio da... Então, geral, problema dos pais, avós, parentes repetidos na sua vida. Então, problemas de doenças crônicas que passam de geração em geração, ataques mentais, pouco ou nenhum domínio próprio, um lar conturbado, morte prematura na família, miséria, pobreza constante, acidentes repetidos, esterilidade. Então, você não deve se curvar e nem a ele servi-lo, porque eu sou o Senhor, seu Deus, que sou zeloso, visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E aí, mais à frente, ele vai falar que faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os mandamentos. Amém? Vamos orar aqui agora? Pai, sonda-me e conhece o meu coração e prova-me os pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Pai, que o Senhor venha revelar em nós aqui as raízes, Pai. Pelos sintomas, pelo fruto nós podemos conhecer se nós precisamos de libertação. Senhor, nós entendemos que a libertação não é uma oração apenas, não é uma pauta que eu faço, mas é um estilo de vida. À medida que eu vou reconhecendo esses padrões, eu vou renunciando, eu vou quebrando, eu vou rompendo, Pai. E o Senhor me dá a autoridade para quebrar isso no poder do Espírito Santo e no poder do nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero proclamar no nome de Jesus que haja vida, que haja esperança, Senhor, que haja, em nome de Jesus, o mover do Senhor sobre as nossas vidas, Pai, expondo essas raízes. Aleluia. Então, queridos, vamos lá. A primeira parte é, a primeira coisa que eu preciso saber, eu preciso reconhecer que o que eu estou passando não é natural. Eu já fui no médico, eu já passei um monte de coisa, estão me entupindo de remédio, não melhora. Pode saber que é espiritual. Eu conheço uma pessoa, um caso de uma pessoa, que ela tinha um problema sério de rins. Nessa igreja, é uma igreja que trabalha muito forte nos Estados Unidos, essa questão de libertação. Tanto é que quando você encontra eles, você fala, e aí, como é que você tá? Eles não falam, ei, tudo bem, tô joia. Não, eu estou mais curado e mais liberto ontem, ou hoje, do que eu estava ontem. E amanhã eu vou estar mais curado e mais liberto do que eu estou hoje. E aí, irmãos, à medida que eu vou descendo, à medida que eu vou me entregando ao Senhor, à medida que eu vou me arrependendo verdadeiramente, algumas barreiras são quebradas e começa a haver cura. Essa mulher, ela foi curada dos rins, ela foi curada de uma enfermidade grave, orando e descendo, se arrependendo. Ela identificou, cara, não é normal o que eu tô passando. Tem raiz espiritual aí. E começou, durante muitos dias, pagar um preço para ver aquela situação espiritual mudar. Então, arrependimento profundo. Irmãos, não é aquele arrependimento, Senhor, eu me arrependo, aqui, eu fico triste. Não, irmãos. É aquela questão, desculpa a expressão aqui, de misturar lágrima com catarro mesmo. De descer ali. Existe uma expressão que eu chamo de proscunel. O que é proscunel?
é quando eu deito no chão, literalmente, com o rosto no chão, e vou gritar ali diante de Jesus, em desespero. Jesus, 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 me perdoa. É arrependimento profundo, sabe? Aquela questão de você se... São atos de humilhação. São atos de rendição. O problema, irmãos, é que a gente quer orar por libertação, por cura, pedindo para Jesus. Entenda o seguinte, esse problema é eu querer fazer uma oração em pé, cheio de orgulho, achando que Jesus vai agir na minha vida. Não, irmãos. A palavra fala, arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos, se humilhe perante a potente mão do Senhor, e no tempo certo ele vai te exaltar. Então, uma arma espiritual que nós chamamos é a arma da humilhação. É realmente você chorar. Irmãos, existe alguns irmãos, eu acompanho um trabalho de libertação, um pessoal lá nas Filipinas. A forma como eles se humilham, irmãos, diante de Deus, da vergonha que a nossa forma aqui. Irmãos, é um nível de entrega tão grande. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Não sei se eu vou conseguir achar aqui. Your hand, you lift it up. Come on, put it. Vê se eu consigo aqui, irmão. Pray for great healing, Father, in the name of Jesus. Healing that Jesus paid his price. Leave in Jesus' name. Come and go, Spirit. Come and go, Spirit. I command you leave. Come and go. The one that comes to you. Eu não consigo demonstrar aqui, irmãos, mas onde eu vou colocar aqui, gente. That's my motivation. Aleluia. Depois eu vou ver se eu consigo achar aqui. Mas, irmãos, a maneira como eles se entregam assim é tremendo. Porque eles choram assim de urrar, sabe? E a unção desce assim de uma forma tão tremenda. O negócio é que a gente quer fazer uma oração de 3 minutos, oração micro-ondas, e acha que isso é arrependimento. Não, irmãos. Deus quer fazer algo tremendo na sua vida. Deus quer quebrar várias barreiras, mas precisa haver o quê?
arrependimento. Primeiro passo da libertação é reconhecer. Reconhecer que o que você está passando pode não ser natural, pode ser espiritual, tem raiz, tem genética, tem DNA. Você pode ter herdado muitas coisas dos seus pais, ou você pode ter se associado a algumas coisas. E aí, lembra aquela questão das camadas? Muitas coisas ficam adormecidas. E aí, no momento em que você está avançando em Deus, aquelas coisas são despertadas. Então Deus quer quebrar isso aí. Amém? Agora você precisa abrir o coração. Abrir o coração mesmo, colocar isso para fora. Jesus quer te curar, Jesus quer te libertar. Jesus quer mover as coisas. Amém? Então, o que eu vou precisar me arrepender? Olha quanta coisa aqui, ó. Nós podemos nos arrepender. Maldições e heranças espirituais geracionais. Você vai ver coisas que são repetidas na sua casa, na sua família, nos seus pais, com seus pais. Muitas situações aí. Então, escreve aqui, quais são os tipos de coisas que você vem repetindo, você vê repetido na sua família? Falência, morte prematura, casos de doenças terríveis, alguém era rico e perdeu tudo. O que você já passou aí na sua casa, na sua família? Coisas que você vê que são histórias da família aí. Abandono, adultério. O que rolou aí na sua família? Fala aí. Vícios. Que tipo de vício? Drogas. Uhum. O que mais, gente? Vai lá. Então são maldições e heranças espirituais geracionais. Já viu o caso de pessoas assim, ó. O avô morreu, o bisavô morreu de diabetes, o avô morreu de diabetes, o bisavô morreu de diabetes, câncer também. Irmãos, morte antes dos 70 anos tem algo muito relacionado com maldições, viu? Morte prematura, maldições de morte prematura na família. No caso da minha esposa, na família da minha esposa, todos os homens morriam antes ou aos 40 anos. Até que o Senhor revelou a um dos tios que havia uma consagração na família, os homens da família. E aí ele foi até o local onde isso aconteceu, Deus levou ele lá, ele orou e quebrou essa maldição lá. Então a família levantou muito altar da promiscuidade, sim, olha aí. Então tudo isso tem consequência na vida da gente, irmãos. Principalmente se nós fluímos nas mesmas coisas, tá? Então, muitas vezes nós vamos fazer ministração na vida de algumas pessoas, manifesta alguns demônios, e Deus obriga, muitas vezes, eles contarem o que eles estão fazendo naquela geração. E tem demônios que estão lá há 5 gerações, 10 gerações. Sabe o que é uma geração? 40 anos. Agindo na vida de uma família, um espírito familiar perseguindo e matando, roubando, destruindo. Então vamos lá, gente. Se você ou sua família teve envolvimento com feitiçaria, tem consequência. Esses dias, queridos, eu fui num almoço de família. E é bom que a gente começa a investigar, né? E aí eu sentei com uma tia, e essa tia começou a contar os podres da minha avó.
E minha avó foi envolvida com essas coisas. Eu falei, olha aí, rapaz, me conta mais, eu conta mais. Pois é, ela tinha isso e isso. Seu avô passou por isso e isso, a avó passou por isso e isso, ela era assim, 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 assado. Conta mais, tio, conta mais. Aí é maravilhoso, né? Porque o Senhor vai jogando luz e aí nós vamos tratando em cima daquilo. Então nós temos que ter esse apetite de pesquisar, de correr atrás, de. Não é pra você ficar amassando barro, não, no mesmo pecado, não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Vira o disco, passa a música. Então, tratou aquela questão, se ela ficar tentando voltar, você levanta uma medida de arrependimento, levanta um altar ali, uma oferta de remissão, alguma coisa nesse sentido, e passa para frente. Se algo tiver te importunando, é porque Satanás está tentando reviver alguma coisa do passado. Não aceita isso. Deus, eu não aceito. Eu já fui perdoado por esse pecado. Satanás está impedido de me cobrar isso aqui. Eu tomo posse da remissão do Senhor. Eu creio que o Senhor já me curou, o Senhor já me restaurou. Exatamente. Levantou um altar de promiscuidade. Irmãos, existe um tipo de oferta chamada oferta de cordeiro. Um dia eu posso compartilhar sobre isso com vocês. É algo poderoso, viu? É um negócio assim, para aqueles que desejam levantar medidas de arrependimento, principalmente como quando houve envolvimento de coisas pesadas mesmo, envolvendo a geração. Eu tenho testemunhos tremendos, mas isso não é o tema agora aqui. Então, envolvimento com feitiçaria, gravidez indesejada, infância difícil, abuso, caso de abuso. Irmãos, chega a ser terrível. Cerca de mais de 80% das mulheres dentro da igreja foram abusadas de alguma forma. Será que isso não é um tema para ser tratado? Então, falta de perdão, aborto, sexo ilícito, que é fornicação, pornografia, masturbação, roubo, mentira, envolvimento com drogas, votos, juramentos. Sabe aquele negócio? Ah, eu vou estar sempre com você. Me leva junto. Você separou da pessoa e o voto está vivo, né? Você não entende por que muitas coisas estão acontecendo na sua vida até hoje, em oculto. Resultado das palavras que você liberou e não lembra. Então, palavras de acusação ou maldição ditas por alguma autoridade, ou por você como autoridade sobre a vida dos seus filhos, ou você contra você mesmo, ou você contra outras pessoas. Então, o hábito de pecar. Quem nunca, né, minha filha? É terrível. Gente, eu falo assim, ó, que quando nós não conhecemos essas coisas, é como se a gente estivesse num quarto escuro, levando soco de tudo quanto é lado. Quando Jesus acende a luz, a gente sabe de onde está vindo os ataques, a gente sabe como precaver, e como antever, e como detonar. Vamos fazer uma oração aqui? Fala assim, meu Pai, eu venho diante da tua presença, eu quero te pedir perdão, Pai. Somente eu e os meus familiares pecamos contra o Senhor. E eu quero proclamar agora, pedindo perdão pela primeira, segunda, terceira, quarta geração, até a raiz de Adão e Eva, Senhor. Tudo que o Senhor quer julgar e quebrar na minha vida, quebra hoje, Senhor, julga hoje.
Rompe hoje. Eu tomo posse agora do poder do nome e do sangue de Jesus, vindo contra essas maldições, contra o inimigo que tenta me derrubar, conforme Salmos 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Repete aí. Purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está diante de mim. Contra ti somente pequei. Fiz o que era mal à sua vista, para que seja justificado quando falar e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que me amas a verdade no íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com o sopo, e ficarei mais puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconda-me a tua face dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da sua presença. Não retire de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, me sustém com um espírito voluntário, um espírito pronto a te obedecer. Então ensinarei os transgressores os seus caminhos, e aos pecadores a ti se converterão. Livra-me, Senhor, dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e da minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o louvor. Pois não deseja sacrifício, senão eu te daria. Tu não te deleita de holocaustos. Os sacrifícios que para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. O Senhor não vai desprezar. Senhor, muitas vezes Satanás tentou me acusar, dizendo que essa oração não iria servir, que Deus me rejeitou, que Deus não perdoa. Senhor, eu quero declarar no nome de Jesus sobre a vida dos meus irmãos, sobre as nossas vidas, incluindo a minha vida. O Senhor é um Deus que perdoa, o Senhor é um Deus que restaura, o Senhor é um Deus que renova. Perdoa, Senhor. Senhor, conforme o espírito quebrantado e o coração quebrantado e contrito que o Senhor não despreza. Nós pedimos perdão ao Senhor, Pai, por todos esses pecados, todas essas iniquidades. Faze Sião segundo a tua boa vontade e edifica os muros de Jerusalém. Os muros na vida dos seus filhos, Pai, em nome de Jesus, para que eles, Pai, sejam blindados pelo Senhor, e todos os ataques, todos os dardos, todas as expressões de contra-ataque do inimigo contra as nossas almas, em nome de Jesus, seja quebrada. Tu não te agradas de sacrifício ou tu te agrada de sacrifício de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Senhor, o Senhor quer um coração quebrantado antes de qualquer sacrifício. Não quer dizer que o Senhor não aceita as nossas renúncias, mas antes disso, um coração quebrantado, um coração contrito, e não um coração bajulador, um coração que negocia princípios. Nos perdoa, papai, em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, a primeira coisa que nós identificamos é reconhecer que o que eu estou passando não é natural, é espiritual. Pode, aquilo que tem raiz espiritual, eu resolvo no espiritual, aquilo que é natural, eu resolvo no natural. A segunda expressão é arrependimento, quebrantamento. A terceira expressão é: tem alguma raiz de amargura no meu coração? Tem alguma coisa que eu preciso perdoar? Então perdoa. Perdoa, porque sem perdão, se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Raiz de amargura te afasta da presença de Deus. Quantas vezes, irmãos, eu vi pessoas se perderem
porque ficou tão angustiado, tão amargurado com a igreja, com líderes, com pessoas. No final ficou amargurado com Deus e desistiu da fé. Você conhece alguém assim? Então, tem uma coisa chamada mágoa e outra coisa chamada amargura. O que é a mágoa? É a ofensa que outras pessoas fazem com você e isso te machuca. O que é amargura? É o que você guarda. Então, o que fazem com você te machuca. Amargura é o que você guarda e fica lá remoendo aquilo, remoendo aquilo, remoendo aquilo. A ofensa é externa e a amargura é interna. Entendeu? Tá entendendo? Então vamos liberar perdão? Fala assim, Pai querido, obrigado, Senhor, por me beneficiar com o seu perdão, porque o Senhor me perdoou. O Senhor me amou primeiro e eu escolho perdoar quem me feriu. Me ajuda a liberar de coração o nome, coloca o nome dessa pessoa que te prejudicou, ou das pessoas. Eu entrego essa situação nas suas mãos e eu abençoo todos aqueles que me machucaram. Salva a vida dele, a vida dela, que o Senhor ajuda a caminhar de acordo com a sua palavra, paz e alegria. Senhor Jesus, hoje também eu peço perdão por todos os sentimentos negativos e nocivos que eu guardei contra mim mesmo. Não quero abusar da minha mente e coração de tal maneira. Eu me perdoo por essas coisas que eu fiz, assim como o Senhor me perdoou. Eu abro mão de toda ofensa que eu tenho para contigo. Jesus, por não ter feito o que eu esperava de ti. Eu me recuso a te acusar e de qualquer coisa errada que eu tenha cometido, Pai. Eu escolho adorar e confiar no teu amor infalível. Me ajuda, Espírito Santo. Amém. Amém. Eu renuncio, rejeito e quebro toda maldição de rejeição, todo sentimento de rejeição, as lembranças e os pensamentos de críticas, a rejeição no útero, todos os votos internos que eu fiz e julgamentos amargos que eu pronunciei contra mim mesmo. Eu renuncio e quebro todas as maldições de rejeição verbal, relacional com os meus pais, irmãos e antepassados. Eu renuncio e quebro as maldições da rejeição, principalmente achando que Deus não me amava, que Deus não estava comigo, que Ele tinha me abandonado. E também a rejeição como resultado de abuso mental, físico, verbal e até sexual. Eu renuncio e quebro todas as maldições de ressentimento, de amargura, de raiva, de ciúme, falta de perdão, mágoa, vergonha, autocondenação. E eu renuncio também todo sentimento de abandono que permitiu a atuação desse espírito de rejeição. Eu ordeno agora todo espírito de rejeição, todo espírito de amargura, todo espírito maligno relacionado a essas coisas. Sai da minha vida agora. Sai agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por 7 caminhos vai ter que sair. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Todo mundo bem aí? E existem algumas coisas que eu vou ter que renunciar também. Uma coisa chamada compromissos ou votos que eu fiz. São as alianças que eu fiz com
votos, pactos, juramentos, entendeu? Muitas vezes nós paramos de frequentar o bar, mas nunca nos desconectamos dessas entidades dos vícios. Mudamos só comportamento, mas estamos ligados. Olha só, Êxodo, capítulo 20. Eu te tirei da casa do Egito e da casa da servidão. Nós saímos do lugar físico, mas estamos ligados espiritualmente àquilo. Então, por isso nós não conseguimos vencer. Entendeu? Fala assim, meu pai, eu renuncio e rejeito agora todo contato, todo pacto, todo juramento, todo voto com o ocultismo, com a bruxaria, com a feitiçaria, os juramentos, rituais, pactos, cerimônias demoníacas, alianças de sangue com falsos deuses, falsas religiões, inceitas, ilusão, sofisma, obstinação, ou até mesmo coisas que eu falei para namorados, namoradas, compromissos sexuais, compromissos de palavra. Senhor, eu recolho todas essas palavras, que seja colocada aos pés da cruz agora. Todas as palavras que estavam contra mim, tudo que o inimigo estava sustentando, em nome de Jesus, está sendo quebrado agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, por 7 caminhos esses inimigos vão ter que sair. Declara agora, saia da minha vida agora, em nome de Jesus. Eu renuncio, rejeito e quebro esses votos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, queridos. Eu vou fazer mais um na próxima semana, mas eu quero que os irmãos jejuem, pelo menos meio período, tá? Amém? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Um dos nossos encontros aqui fica melhor na segunda, na quarta ou na quinta? Ou na sexta? Coloca aqui nos comentários. Por que que eu faço na segunda muitas vezes? Porque durante a semana os irmãos vão reconhecendo algumas coisas e vão trabalhando, entendeu? Começa a semana bem, então amém. Por que que eu faço 21 horas? Porque às vezes, para muitos, se eu fizer cedo demais, fica ruim. À noite, geralmente quem tem criança, muitas vezes coloca para dormir, ou chegou do trabalho, tá ok. Depois eu vou colocar lá no. Depois eu vou colocar lá no grupo lá, a gente caminha, tá? Amém? Então nós vimos
primeiro passo ali é reconhecer, segundo passo, arrependimento, terceiro passo, nós quebramos algumas expressões ali, perdão, né? Depois votos e compromissos, depois nós vamos avançar mais. Amém? Glória a Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. O Senhor continue multiplicando, que o Senhor continue levando os irmãos a um nível de compreensão mais profundo acerca dos propósitos, acerca daquilo que o Senhor tem para a vida de vocês, em nome de Jesus. Estamos aqui, irmãos, para contribuir e derramar sobre a vida dos irmãos. E o que precisar de nós, tiver nosso alcance, conte conosco. Amém? Sempre quando você faz essas renúncias, o que eu recomendo para os irmãos? Que você levante um memorial diante do Senhor. Amém? Então, se você frequenta alguma igreja, eu recomendo que você, se o seu pastor tem entendimento acerca dessas coisas, você faça uma oferta de remissão na vida, no altar da tua igreja lá, diante do Senhor. Por quê? Depois eu vou postar lá no grupo uma explicação da pastora Tânia Teresa a respeito de, dessas ofertas, tá? É bênção demais. Então você levanta memoriais e você sela, né? Em nome de Jesus. E deixa eu orar aqui por vocês, né? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por cada semente que os teus filhos farão, Pai, que trarão sobre a vida deles, Pai, esse memorial de bênçãos sobre a vida deles, esse tempo, Pai, de renúncia, esse tempo de lidar com essas expressões de pecado, de iniquidade, dessas portas que o inimigo tem gerado, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos proclamar no nome de Jesus, haverá liberdade, haverá libertação. Eu quero proclamar no nome de Jesus, se há ataque nos sonhos, que seja quebrado agora em nome de Jesus, no poder do nome de Jesus, do sangue de Jesus. Se há ataque, Pai, em outras áreas, nos relacionamentos, eu quero proclamar, haja cura, haja restauração em nome de Jesus. Pai, se há ataque em qualquer área, na área ministerial, Pai, na área profissional, em todas as áreas, Pai, que o Senhor arranque agora, Pai, toda e qualquer expressão, Pai, contrária, todo veneno, Pai, todo e qualquer, Pai, ataque maligno em nome de Jesus seja revertido e que a glória do Senhor venha estabelecer um tempo de cura, restauração, renovo e que haja vida de Deus para a glória do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Amém, queridos. Para mim, mais cedo é melhor, porém eu compreendo perfeitamente a condição dos demais e me adequo ao horário, como melhor para a maioria. Deus continue abençoando. Amém, amém, amém. Amém, queridos. Deus abençoe e siga abençoando em nome de Jesus. Aleluia. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Quer compartilhar? Quer testemunhar? Pode abrir o microfone aí, se vocês quiserem. Igual o apostolado fala, né?
Dá dois tipos de medo, né? Ou entenderam tudo ou entenderam nada. Alguém quer compartilhar algo? Alguém quer testemunhar? Alguém quer... Shalom a todos, né? Shalom, Shalom, shalom. shalom. Quero agradecer a Deus, né, que através desses desafios, né, eu era uma pessoa muito irada, qualquer coisa me irava, né? E aí o pastor Wesley falou assim que pelos frutos nós conheceremos a árvore. E aí a gente tem que ter o domínio próprio. O Senhor tem trabalhado muito nisso, né, para a gente ser liberto. E o Senhor tem trabalhado muito dentro do meu lar, da minha casa, e tem trazido o autogoverno na minha vida. Então, eu sou grata a Deus por tudo que o Senhor tem feito aqui no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe, siga abençoando. Tremendo. Realmente os desafios têm sido bênçãos. Amém. Aleluia. Amém. Mais alguém? Quem é que eu vou chamar? Um de cada vez. Pode falar, minha irmã. Pode abrir o microfone se quiser. Shalom, boa noite. Shalom, boa noite. Para mim tem sido uma bênção, né, esse desafio, porque ao contrário da irmã aí, né, eu ainda me encontrava. Eu creio que a partir de hoje não me encontro mais, né, com a ira, com a compulsão, né? Então, assim, eu não sabia quão profundo era da origem que vinha, né? Eu creio que realmente dos meus familiares, porque olhar para a família hoje eu vejo todo mundo nesse mesmo nível. E eu não posso, como uma pessoa cristã, continuar, né, contribuindo com as trevas, tendo obras da carne, né? Ela vem de muitos anos, né? Eu sempre tive esse confronto com a ira, mas assim, depois que eu comecei assim a estar ouvindo, estudando mais, eu entendi que é a libertação mesmo, né? Eu não conseguia, por um dia eu tinha um domínio próprio, depois já era o demônio próprio mesmo. E eu não aceito mais isso na minha vida, né? Hoje com essa renúncia aqui, eu creio que em nome de Jesus esses laços eles foram quebrados e vou fazer essa oferta, eu vou até o meu apóstolo, né? E vou, eu creio que ele entenda sobre isso, para fazer essa remissão, porque eu nunca fiz isso. Então, assim, eu acredito que a cada dia, a cada desafio aqui é uma limpeza, né? Hoje eu Sim. posso dizer que eu estou mais leve, com mais entendimento. Eu não entendia o porquê Uhum. dessa que ela era bem assim, né? Eu escondia, eu conseguia, mas Uhum. tinha vezes que eu não conseguia, eu explodia, queria matar mesmo. Eu falei, mas como tem esse sentimento dentro de mim, né? Uma pessoa que adora o Senhor, crê no Senhor, o Senhor, né? Ele é manso e humilde e eu tô com, com esses sentimentos assim de ira, mas para a glória de Deus, eu tô me sentindo em paz quanto a esses sentimentos que para mim eles agora estão diminuíram, nem estão diminuindo, eles estão sendo diminuídos cada vez mais, para a glória de Deus. Amém, amém. Obrigado por testemunhar. Glória a Deus. Queridos, é o que nós sempre falamos, a nossa, a questão da nossa alma, né?
a vontade, a emoção e o intelecto, ou ela está sendo dirigida pelo Espírito Santo, ou outro espírito está atuando. Qual é o nosso objetivo? É não permitir que nenhum outro espírito esteja governando essas áreas, a não ser o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai nos levar a nos parecer com Jesus. Como Jesus reagiria nessa situação? Chega um momento que a gente nem se reconhece, né? Tem um pastor americano, ele contando como que ele veio conhecer a libertação. Ele tinha uma ira incontrolável, um negócio, com vontade de bater na esposa, com vontade de fazer um monte de coisa com os irmãos da igreja. Chegou um momento em que Deus permitiu que ele ficasse endemoniado na igreja, na frente de todos os obreiros dele. E aí alguns irmãos não entenderam, foram embora, e outros ficaram. E aí ele falou, cara, ele era daquele crente que ele falava assim, cara, crente não precisa de libertação, isso é bobagem. Teologia, arrotando teologia, mas Deus permitiu, e ele viu como um anjo com uma espada na frente dele assim, ó. E desde então ele começou a ministrar, ou ser ministrado, e começou a receber libertação. Então, quando ele foi ministrado, aquele espírito de ira deixou a vida dele. Ele rastejou igual uma cobra, gente. Terrível. Como que cristão não precisa, gente? O pastor, ele não endemonia, ele principaliza, viu? É pior. Terrível. Então o Senhor quer quebrar. Imagina, é uma cebola, é como uma cebola. Então, camada por camada, até sermos totalmente libertos naquela área, até sermos totalmente tratados naquela área. E pense no seguinte, irmãos, que coisa linda. Tudo que você é tratado, tudo que você vence, te qualifica a ministrar sobre a vida dos outros. Se você vence a ira e dá lugar ao Senhor, paz, né, mansidão, você está autorizado, vamos dizer assim, entre aspas, a ministrar sobre a vida de outros. Se você venceu a ansiedade, você tem autoridade para ministrar sobre aquilo. Se você venceu os pecados da fala, você tem autoridade para ministrar sobre aquilo. Ministério é isso, gente. Aquilo que Deus fez na minha vida, agora eu serei um restaurador de brechas. Eu serei um edificador. Amém? Quem mais quer compartilhar? Quem? Quem? Aleluia. Eu não sei se o irmão André está tentando falar, mas o microfone não está. Tá conseguindo me ouvir, pastor? Agora sim, aham. Benção. Que benção. Bem-vindo. Acompanho. Sou eu, Felipe, né? E aí, meu irmão? Tudo bom? Bom? Shalom, Beleza. pastor. Acompanho bastante tempo, né? O senhor já me conhece já um pouco. Mas eu venho aprendendo assim muito, né? É uma base assim, muito forte, foi o Ministério da Brasa, né? Também a Igreja Tocha Viva, né? Os seus estudos também. Glória a Deus. E a semana também, questão de libertação, questão da cura emocional, né? Coloquei muita coisa para fora. E Aleluia. hoje, graças a Deus, eu me sinto assim liberto, né? Glória a Deus. No passado, né? Sofri muito, né? Questão de traição, né? Questão de relacionamento. E Deus trabalhou muito a questão de mim no deserto, a questão da cura, né? Da alma, né? A questão de aprender a ficar calado, aprender a
perdoar, né? E é seguir em frente, né? Aleluia. E lógico, né, que hoje ainda essa pessoa ela não tá transformada, né? Às vezes ela me procura, né? Só que é aquela coisa, né? Se a pessoa ela não procurar mudança, né? Eu creio que eu não posso estar naquela comunhão, porque em vez de eu estar na dimensão de bênção, né, eu vou entrar na dimensão de maldição, né? Hum. É, E acredito, né? E você falou também, né? Questão de laços de alma, né? Relacionamento narcisista. Mas eu tenho me aprofundado muito, né? Nessa área de idolatria, nessa área de ligação de almas, né? Essa área de perdão, de orfandade. E eu percebo que que foi o ministério assim, que eu mais aprendi, né? Foi através dos seus estudos, né? E através do estudo também, que eu estou fazendo escola de libertação do apóstolo Éden, né? que benção, que E a benção. gente vê que tudo é espiritual, né? Tudo, tudo assim é questão que se a gente não botar em prática, né? Se a gente só ouvir, não botar em prática, né? A gente acaba voltando, né? O mesmo ciclo, né? Que se Sim, chama aquele ciclo de pecado, né? Aquele ciclo de desonra, né? Que sim. o, o apóstolo fala. E eu fico feliz, né? De estar acompanhando, né? De estar crescendo, né? Um pouquinho mais. Hoje, antes que eu não conseguia sentir, hoje o que eu consigo é paz. Né? Glória a Eu me Deus. sinto em paz, né? E, Isso é benção, ó. né? Isso aqui é um testemunho maravilhoso. E eu Paz. agradeço assim, muito assim a Deus, porque a partir do momento quando Deus me botou nesse deserto, me transformou completamente e eu pude assim desfrutar, né? Hoje eu moro sozinho, né? Graças a Uhum. Deus, Deus vai tá me abençoando em inúmeras formas na questão lá do meu trabalho, Sim. na questão das minhas coisas. Eu não me sinto aquela solidão, aquele vazio, aquela depressão, aquela ansiedade que eu sentia, aquela dor. Eu não, sinto livre, né? Sinto ainda mais assim, sede assim, de estudar a palavra de Deus. Glória a Jesus. E é isso. Muito obrigado, pastor, e Bom, continua, tá? Com esses estudos que eu quero aprender ainda mais. estamos juntos. O que precisar de nós, estiver ao nosso alcance, conta com a gente. Deus abençoe. Amém. Siga Amém. abençoado. Aleluia. Amém, meu povo? Mais alguém? Irmãos, eu acho interessante essa questão de testemunho. Eu amo testemunhos, sabe por quê? Não é porque a gente quer mostrar que funciona e que... Não, irmãos. É porque o testemunho, ele é um ativador de fé. Entendeu? Então, talvez uma pessoa que está sem fé, por causa do seu testemunho, ela fala, cara, não é o pastor que está falando, é alguém que teve a sua vida transformada, é diferente. Então, eu estou vendo que funcionou na vida de alguém, aí se duas pessoas confirmam a mesma coisa, então aquilo ativa a fé. Então, é como se aquele milagre tivesse acontecendo e formando no coração da pessoa fé. Então, nunca perca a oportunidade de testemunhar. Testemunhe sempre o que Deus está fazendo na sua vida. Na sua igreja, na sua vida, nas suas redes sociais. Irmãos, tem, tem pessoas que são edificadas através de status que a gente coloca no WhatsApp. Então eu vou colocando ali um pensamento, uma coisa que eu estou refletindo ali diante do Senhor. E os irmãos falam, nossa, essa palavra mudou minha vida. Nossa, mas isso aqui me tocou profundamente. Nunca perca a oportunidade de testemunhar. Testemunho é um ativador de fé. Aleluia. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Fique atento lá no grupo. Eu vou estar mandando alguns materiais essa semana que você possa refletir e, e fluir em nome de Jesus. Deus abençoe. Perdão aí pelo horário. Acabei recebendo aqui algumas visitas.